Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Capítulo 7. Como receber a cura de Cristo. No episódio da serpente de bronze, uma figura da expiação relembrada pelo próprio Cristo, a condição para que aqueles que foram envenenados por cobra ficassem sãos está registrada em Números 21:8, parte B. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? Se, como alguns ensinam, a expiação de Cristo não inclui a cura física, então por que aqueles israelitas foram instruídos a olhar para uma figura da expiação com vistas a serem restaurados? E uma vez que o perdão e a cura chegaram a todos por meio de um olhar cheio de expectativa para um tipo do Calvário, por que nós não podemos receber muito mais de Cristo, o antítipo? Se não podemos, o tipo é colocado em um lugar mais elevado do que o próprio Cristo, tornando-se assim uma falsa profecia. Todo aquele que olhava para a serpente de bronze era curado. Observe, porém, que ninguém receberia cura, exceto por meio dessa condição, a saber, o olhar. Olhar significa concentrar a atenção e ser influenciado pelo que está sendo contemplado. É o equivalente a Abraão recusando considerar seu próprio corpo e fortalecendo-se na fé ao atentar para a promessa de Deus. Concentrar a atenção nos sintomas e sentimentos e ser influenciado por eles é o reverso da condição que o Senhor exige. Olhar significa prestar atenção. Depois que Deus deu a aliança da cura e se revelou como nosso médico, pelo nome redentor de Jeová Rafá, a condição estabelecida foi que o povo de Israel ouvisse atentamente a voz do Senhor e fizesse tudo conforme ele lhe dissera, ou seja, prestasse atenção à sua palavra. Jesus também nos ensinou que é por meio da atenção à Escritura que recebemos suas bênçãos. João 5,39. A palavra de Deus é a semente, a qual, quando colocada no solo, tem o poder de desenvolver-se por si própria. A atenção à palavra de Deus é a forma de lançar a semente ao solo e conservá-la ali. Satanás não pode impedir a semente de desenvolver-se, a menos que permitamos que ele a tire do solo. Ele só pode agir fazendo com que você perca a atenção à palavra de Deus e se concentre nos sintomas. Jonas chamou seus sintomas de vaidades vãs e disse enquanto ainda estava no ventre do peixe: tornarei a ver o templo da tua santidade. Jonas 2,4, parte B. Depois nós o vemos oferecendo sacrifícios de ações de graça. Sua atitude mostra o que significa olhar. Olhar também significa expectativa. Olhar para o Senhor com vistas a obter a salvação quer dizer esperar a salvação que vem dele. Ele diz para todos nós: todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías 52:10, parte B. Uma vez que Deus prometeu e providenciou a cura, temos de extirpar da nossa mente a mais leve dúvida de que não seremos curados. O verbo olhar é traduzido também como considerar. Lemos que Sara teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11:11, parte B. Em vez de atentar para a sua própria idade, ela recebeu a fé considerando a palavra de Deus. Olhou é o verbo olhar conjugado num pretérito perfeito. Não se trata apenas de um vislumbre, mas observar com atenção até que se cumpra a promessa. Foi o fortalecimento da fé de Abraão que o levou a ver o cumprimento da promessa. Temos de pensar pela fé, falar por ela, agir por ela e retê-la até que a promessa se cumpra. Ao concentrarmos-nos nos sintomas ou nos sentimentos, violamos as condições, desligando assim o botão que aciona o poder de Deus. O olhar da fé. Lemos em Hebreus 11:27, parte B, que Moisés ficou firme como vendo o invisível. No que diz respeito ao nervo óptico, a fé é a evidência das coisas invisíveis. Versículo 1, parte B.
No entanto, no que concerne aos olhos iluminados do nosso entendimento, Efésios 1:8, a fé é a evidência daquilo que é visível. Andar pela fé é fazê-lo por um tipo melhor de visão. Temos de dedicar nossa vida olhando para as coisas muito melhores do que aquelas que podem ser vistas pelos olhos naturais. Com os olhos da fé, vemos as coisas gloriosas que são invisíveis aos olhos naturais. Afinal, é a mente e não o nervo óptico que enxerga. Você não pode ver seu dinheiro no banco, exceto com a sua mente. Quando você preenche um cheque, é pela fé no que vê, não com os olhos, mas com a mente. A fé é a coisa mais racional do mundo, porque se fundamenta nos maiores fatos e realidades. Ela enxerga Deus, enxerga o Calvário, onde as enfermidades e o pecado foram cancelados. Enxerga as promessas de Deus e seu cumprimento como mais certos do que o fundamento das montanhas. A fé enxerga a saúde e a força providenciadas na cruz como já pertencendo a nós. Ela recebe a seguinte palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53:4, parte A. E age de acordo com ela. O que os olhos da fé enxergam, a mão da fé se apossa, dizendo: Isto é meu por causa da promessa de Deus. A fé se recusa a enxergar qualquer coisa além do que Deus diz. As realidades gloriosas da fé. É um grande erro supor que uma coisa não é real, porque não pode ser enxergada com os nossos olhos naturais. Suponha que você tivesse de confiar em mim, tapar os olhos e permitir que eu o conduzisse pela rua. Mesmo estando de olhos fechados, você sente o chão tão perfeitamente como se estivesse olhando para ele. Cada vez que você dá um passo, está colocando em ação a fé, que é a prova das coisas que não se veem aos olhos naturais. Você visualiza apenas mentalmente aquilo que eu enxergo e descrevo. Os grandes fatos e realidades espirituais que Deus vê e descreve para nós são tão reais como seriam se nós mesmos pudéssemos enxergá-los. Por causa da fidelidade de Deus em relação às suas promessas, a fé é a base sólida sobre a qual podemos ficar. Para o homem que não tem o Espírito de Deus ou não conhece seu pacto com o homem, a fé é um tiro no escuro. No entanto, para aqueles que confiam na palavra de Deus, é como andar sobre os fundamentos do universo. Simplesmente ficando firmes na palavra de Deus, milhões de pecadores têm sido tirados da potestade das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Milhões são levados para o céu. A promessa de Deus tem sido melhor para eles do que uma escada de pedra que vai deste mundo até o céu e pode ser vista com os olhos naturais. Jesus declara que ele veio para que os cegos, os que enxergam com os olhos naturais, possam ver com os olhos da fé. Depois de subir aos céus, de onde não mais podia ser visto com os olhos naturais, Jesus nos aconselhou a olhar para situações com os olhos da fé, para que possamos enxergar a vitória. Ao fazer isso, Pedro se alegrou mais com a nova visão que teve do que com o que via com o nervo óptico. Andar em consonância com essa visão é a maior felicidade da qual se pode desfrutar aqui na terra, por causa da superioridade do que estamos constantemente contemplando, as realidades que produzem alegria. A alegria sobrenatural é sempre resultado de enxergarmos espiritualmente os fatos. É importante ver que a verdadeira fé se concentra no poder e na misericórdia de Deus, e não nas fraquezas humanas. O Senhor nos convida a apossarmos-nos dessa força. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29. Ele também diz: diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3:10, parte B. Quando nós obedecemos às suas ordenanças e as cumprimos, crendo de acordo com a palavra que temos essa força, mesmo quando nos sentimos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12:9.
Temos de crer no que Deus diz a despeito dos nossos sentimentos. Pode-se argumentar: por que alguns não recebem a cura? Alguns não são curados porque acreditam no que os seus 5 sentidos dizem, em vez de crerem na palavra de Deus. Devemos reconhecer que os órgãos dos sentidos pertencem ao homem natural e que nos foram dados com vistas a serem usados para as coisas deste mundo. Contudo, as coisas de Deus não podem ser discernidas, apropriadas e conhecidas naturalmente. Tipo algum de sensação física, como dor, fraqueza ou enfermidade, pode ser uma boa razão para duvidarmos do cumprimento de qualquer promessa divina. Seria uma tolice duvidarmos da promessa da segunda vinda de Cristo por sentirmos-nos enfermos ou fracos, ou por causa de qualquer dor. Se uma dor não é uma boa razão para que se duvide de uma promessa, não é uma boa razão para que se duvide de qualquer promessa. Deus é igualmente fiel em relação a todas as suas promessas. Portanto, é tolice duvidar da promessa divina para a cura por causa da dor ou de qualquer sentimento desconfortável, assim como seria bobagem questionar a segunda vinda de Cristo por causa desses elementos. A base sobre a qual clamamos pelo perdão dos pecados é o fato de Cristo ter levado em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2,24. Temos de crer que somos perdoados antes de que haja qualquer diferença em nossos sentimentos. É exatamente da mesma maneira que devemos apropriarmos-nos da cura que as mãos do grande médico contêm. A cura da alma e do corpo se baseia na verdade imutável da obra consumada de Cristo, e não em nossos sentimentos. Quando Deus se apresenta a você com o seu nome redentor, Jeová Rafá, dizendo: eu sou o Senhor que te sara, deseja que você responda com fé: sim, Senhor, tu és o Deus que me sara. Ele deseja para você exatamente o que diz ser verdadeiro em sua experiência, e você não pode errar ao afirmar e crer firmemente no que ele diz, a saber, que ele, no presente momento, está curando e continuará trabalhando em sua vida, até que você esteja perfeitamente são. Fé é dizer o que o Senhor diz, crendo e agindo de acordo com isso. As bênçãos que adquirimos por meio da fé, fundamentada nas promessas de Deus, sempre se materializarão.